Boa noite, boa noite. Vamos começar aqui mais uma live para a gente falar das notícias da semana, um resumo de tudo que aconteceu nessa última semana. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Franklin Corretora. Como sempre, fico aqui à disposição para tirar suas dúvidas agora, durante a live, depois também nas nossas plataformas. Qualquer comentário que vocês quiserem deixar, se for do nosso alcance, vamos aparecer aí para poder dar as respostas para vocês. Mais uma vez eu agradeço a todos aí pela paciência em assistir a gente e quem tiver qualquer sugestão, estamos sempre bem-vindos a escutar também. Peço sempre que compartilhem, curtam e comentem, chamem seus amigos para participar, para assistir depois. A live fica sempre gravada aqui no Instagram, também fica gravada no YouTube. A gente disponibiliza também um resumo com todos os tópicos que a gente fala aqui, tanto no nosso site, que contém alguns links para as matérias, né, para as principais matérias, e também fica também postado aqui no Instagram os tópicos também no nosso feed, né? Bom, sem muita delonga, vamos logo, né? Sexta-feira, todo mundo querendo já descansar um pouquinho, mas antes vamos ficar sabendo o que aconteceu aí no mercado como um todo, né? Então, no cenário internacional, na política internacional, os Estados Unidos, o Senado aprovou o plano de infraestrutura do Biden, né? E que é de 1,2 trilhões. O ponto aí importante fica porque essa alteração, essa aprovação, né, garante essa movimentação desses 1,2 trilhões e infraestrutura, que é sempre um ponto que tem muito, que ajuda no todo, né? Então, para o mercado como um todo isso é importante, porém a gente tem que ficar com medo aí do que vai gerar de inflação lá para os Estados Unidos. Lembrando que a inflação lá começa a andar. E aí 1,2 trilhões que o governo está colocando, né, obviamente vai sair dos cofres públicos, então pode apertar um pouco a inflação lá também, esse ponto especificamente falando. Além disso, né, passando aí já para Cuba, mas em ligação com os Estados Unidos, Cuba teve mais uma sanção decretada, já é a terceira onda de sanção realizada em Cuba devido aos protestos lá que teve contra o governo cubano. Né? Então, Cuba fez uma repreensão muito violenta contra esses protestos, que foram lá no dia 11 de julho, né? E isso aí tem gerado algumas sanções e dessa vez saiu mais uma. Então, mostrando que os Estados Unidos não estão querendo dar uma amenizada na situação e a tendência é ter cada vez mais sanções se as coisas não melhorarem lá por Cuba. E falando em problemas de países, né, em questão de situação difícil, né, na Venezuela, o governo e a oposição da Venezuela eles vão dialogar para poder tentar chegar num cenário um pouco melhor. Mas o ponto mais legal disso é que vai dialogar lá no México. O governo e a oposição não conseguem dialogar na própria Venezuela. Então é necessário que eles vão para o México para tentar dialogar. Vai ser intermediado, né, de maneira internacional essa situação, fato que já aconteceu em diversos outros momentos. Né? O ponto aí fica porque o grande ponto aí fica se vai ou não efetivamente sair alguma coisa, que das outras vezes todas que tentaram ter um diálogo entre governo e oposição lá na Venezuela, intermediado de forma internacional, acabou não dando em nada. Inclusive já tentaram via Vaticano. Né? Então a situação anda complicada, vamos ver se evolui alguma coisa dessa vez. Como teve a pandemia para gravar tudo mais, pode ser que tenha alguma mudança pelo cenário estar cada vez mais crítico. Passando agora para a parte de mercado, nos Estados Unidos o índice de preço ao produtor, né, o PPI, ele subiu 1% em julho na comparação com junho, né? Então, como falei um pouco mais cedo aí da inflação, né, que está acontecendo lá, esse é mais um ponto aí que demonstra isso. E na zona do euro, a gente teve um superávit comercial da zona do euro, né, no mês de junho, né? Então a situação lá anda melhorando, né? A zona do euro está conseguindo exportar mais do que importar, e aí a economia agradece de uma forma ou de outra. Passando para o cenário nacional da política brasileira, o presidente Jair Bolsonaro ele editou uma medida provisória autorizando a venda direta de etanol dos produtores
ou importadores, né, para os postos de combustível. Esse é um ponto extremamente importante e delicado, né, para o mercado como um todo. Por que ele é importante? Porque, por um lado, ele reduz os custos do etanol. Então, para quem anda utilizando o etanol, reduz o custo e é positivo. E reduzindo o custo do etanol, reduz também o custo da gasolina, uma vez que a gasolina recebe etanol, né? Então, a possibilidade de mandar direto para os postos de combustível retira um elo da cadeia e, obviamente, aí você tira o lucro desse elo da cadeia. Então, é uma redução direta. Por outro lado, você tem empresas do mercado que fazem essa distribuição que podem perder mercado, né? Então, elas vão ter que se tornar mais competitivas para poder valer. Agora, esse é um assunto que é discutido há muitos anos, né? Não é de agora, né? Então vai desde a década de 80. Então é um ponto que melhorou, né? Vai permitir que seja venda direto para os postos, claro que tem que seguir as rigidezes todas, mas, por exemplo, o que pode facilitar em alguns casos, né, de que tem algum produtor com um posto de combustível perto dele que não precisa necessariamente ir para um distribuidor que vai fazer um processo bem mais longo, né? Então, simplifica o processo como um todo, né? Vamos ver se segue e se ela vai ser efetivamente aprovada depois, né? Teto de gastos. O João Roma, né, ministro da Cidadania, ele disse que o Auxílio Brasil, que é o novo Bolsa Família, né, porque o governo é assim, né, passou qualquer coisa, o governo necessariamente entende que ele tem que mudar o programa do governo anterior, né? Então, o Auxílio Brasil, ele não tem um valor, ele falou que não tem um valor definido porque ele vai respeitar o teto de gastos. E ainda então não se sabe qual que é a margem que vai ser possível para ficar dentro do teto, então, portanto, não tem um novo valor definido ainda. Mas o ponto positivo é ficar dentro do teto, né? Esse é um ponto que todo mundo está cada vez mais preocupado, né, de ser realizado um auxílio estourando o teto e isso estourar o teto, né? Então, essa fala dele traz bons sinais, mas claro que a gente quer ver na prática. Precatórios. Né? O governo está prevendo um parcelamento de 39,4 bilhões em 2022, né? Então um valor altíssimo aí, mas o governo entende como uma redução devido a esse parcelamento e essa rediscussão, essa nova PEC que está para sair, que vai ajustar a taxa de reajuste, né, dos precatórios, que hoje é a taxa calculada pelo sistema judiciário, mas que o governo está fazendo a PEC para que fique de acordo com a Selic, o que reduz consideravelmente o custo, né? Hoje, por exemplo, está reajustando ao mês aí cerca de 2%, né? Então, indo para a taxa Selic, fazer 5% aí com a Selic de hoje, 5,25% ao ano, é uma redução bem considerável. Além disso, né, é importante ressaltar, né, para quem não sabe, né, precatório. O que é o precatório? O precatório nada mais é do que a dívida que o governo tem com as empresas, de algum serviço que as empresas prestaram, né, por exemplo. Né. Reforma tributária. A reforma tributária estava para ser votada essa semana, quase entrou em pauta a votação, porém faltou um consenso político, né, para que ela seja aprovada e definiram-se que ela vai ser votada na semana que vem, aparentemente na terça-feira. Já saíram várias versões aí do relator, cada hora muda alguma coisinha e vamos esperar qual que vai ser o texto final, efetivamente, o texto votado e aprovado ou não, né? Aliás, vamos esperar o aprovado, se aprovado, para a gente discutir esses pontos. Aí a gente faz uma live para discutir efetivamente o que for aprovado. Claro que a gente vai discutir isso também depois do Senado, né? Porque vai da Câmara para o Senado. E o Senado já está discutindo alguma coisa da reforma também, o que tende a trazer uma certa celeridade para o processo. Coronavírus. As vacinas já foram 111,9 milhões de vacinados. Desses aí são 48,2 milhões com a segunda dose, que a gente chega em 23% da população com a segunda dose vacinada. Em termos da primeira dose, a gente já está em 52% da população. E isso tem trago pontos bem positivos, né? A gente vai
consegue enxergar aqui quando a gente entra nos casos, né, que o total de casos está de 20,3 milhões, que é 9,5% da população, recuperados em 19 milhões, que é 94,4% dos casos, em tratamento 1 milhão, que é 2,8% dos casos, e em mortes 566.896 mortes, que são 2,8% dos casos, ou 0,3% da população. A gente vê aí que nessa semana o aumento, que foi um aumento na faixa de 6 mil casos, 6 mil mortes, né? Um aumento em nível bem mais baixo que a gente viu aí ao longo das últimas semanas, né? Então, um ponto positivo. Inclusive, a notícia que a gente traz é que o Brasil completou 13 dias de média móvel de mortes abaixo de 1.000. Né? Então, bem positivo, apesar de ser muita morte ainda e a gente querer cada vez menos, né? Mas isso é bem positivo, uma vez que demonstra uma redução dessa curva, né? Então, torcer para baixar aí e a gente falar depois abaixo de 900 mil, e depois falar abaixo de 800, 700 e chegar aí abaixo e chegar no zero o quanto antes, né? Mas a tendência é que com a vacinação avançando, essa situação se melhora cada vez mais. E aí, obviamente, o ponto positivo fica falando agora de economia, que é o nosso caso aqui, quanto menos casos, principalmente menos mortes, menos motivo para ter lockdown, menos motivo para as pessoas ficarem trancadas em casa, e aí a economia começa a girar com muito mais força, né? Então melhora para todo mundo em todos os aspectos, tanto as pessoas que passam a poder sair e se divertir e seguirem com a vida, né? Quanto para as pessoas que que vivem de comércio, né? E precisam das pessoas movimentando na rua para entrar nas lojas delas para poderem comprar, né? Então vamos torcer para que isso evolua cada vez mais rápido, a vacinação continue aí e acelere cada vez mais. Partindo agora para o mercado brasileiro, o Ibovespa fechou hoje, no dia sexta-feira 13, né? Foi aquele dia que a gente começou o Ibovespa caindo, negativo, ele virou e fechamos hoje em 121.194 pontos, 0,41% de alta, né? Como eu disse, foi um dia bem volátil, né? Ele variou um bocadinho aí bom. Mas não foi suficiente para a semana fechar no positivo. E na semana a gente está aí com 1,32% de queda. E no mês de agosto também estamos em queda com 0,5% de queda. Lembrando que historicamente o mês de agosto é um mês de queda, né, do Ibovespa. Vamos ver o que vai acontecer e se a gente consegue reverter essa situação esse ano, né? Claro que estamos em um ano atípico, principalmente devido à pandemia que começou no ano passado, que levou a Bolsa a sair da curva natural dela. E isso aos poucos vai voltando, né? E a gente vai tentando se encaixar, né? Em 2021, ainda estamos com uma alta de 1,83%. Então vamos ver a próxima semana se a gente dá uma acelerada, se o Bovespa sobe um pouco mais aí, que a gente vai ter bons motivos, né? Inclusive, são dos fatos relevantes de mercado, esse é um ponto que a gente vai trazer dos lucros líquidos das empresas. Então, só falar aqui do dólar e do euro, que a gente já entra aqui na parte do lucro líquido. Dólar Petax. O dólar fechou hoje em 0,23% de alta, a 5,2474. Na semana, fechou em 0,12%. Em agosto, 2,46, 0,12 de alta na semana, 2,46 de alta no mês e 0,98 em 2021. O Europetax ele fechou hoje em 6,1909, uma alta de 0,76. Na semana, uma alta de 0,43%. Em agosto, 1,88%. E no ano a gente ainda está com uma queda de 3,17%, né? Então o euro está um pouco descolado aí do dólar, né? Isso também porque ele ficou descolado no ano passado também, então ele está recuperando um pouco aí a situação, mas estamos efetivamente com o dólar e o euro um pouco mais altos do que a gente gostaria, né? Eles subiram bastante aí nos últimos meses e no último mês, e esse mês está subindo também. Vamos ver se isso se reverte aí ao longo até o final do mês. A gente ainda tem mais 2 semanas aí, né? 2 semanas e 2 dias
né? Então vamos ver se a gente consegue dar uma revertida nisso, acompanhar a semana que vem se saem notícias positivas, né? E por notícias positivas que têm saído cada dia, cada vez mais, eu trouxe aqui para vocês uma análise rápida que eu fiz, né? Uma análise de dados, não é uma análise de tudo, tá? Se vale a pena comprar ou não. Mas eu levantei aqui pela Economática que 278 empresas já tinham soltado o resultado delas do segundo trimestre de 2021. Dessas, 216 tiveram melhora do lucro líquido em relação ao segundo TRI de 2020. Né? Então, o resultado que elas tiveram no segundo trimestre de 2020 versus o resultado que elas tiveram de lucro líquido, tá? Contábil, é melhor, né? Em 216 casos, de 278, então grande maioria aí com resultado positivo, resultados bons, né? E 181 empresas tiveram melhora do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Então, a gente pegando esse cenário como um todo, o que a gente enxerga? A gente enxerga que os resultados das empresas estão cada vez melhores, né? De forma generalizada e sem entrar no mérito do quanto melhor para cada uma e nem das expectativas para cada empresa. Mas é importante que os resultados estejam saindo resultados positivos em sua grande maioria. Cabe analisar cada caso, né? Então esse era um ponto muito importante, porém esses resultados não estão se refletindo na bolsa, como vocês podem ver que a gente ainda está aí no mês de agosto com uma queda de 0,5%. E aí a gente explica isso com alguns casos, com um caso, por exemplo, né? Trouxe como um exemplo dois fatos também que tomaram as notícias aí e fizeram grandes movimentações. O primeiro deles foi a B3, né? A B3SA3, o código de operação dela, que apesar de ter soltado um resultado bem positivo, com um lucro muito grande e tudo mais, e aí sem entrar em mérito se está valendo a pena o preço dela ou não, ela teve uma queda substancial. Por quê? Porque dentro do balanço dela, ela revisou o prognóstico de uma ação judicial da BMF, bem antigo, né, de quando ainda existia a BMF, né, lembrando que a BMF juntou-se com a Bovespa e aí depois juntaram com a CETIP e formou a B3, né, e essa junção manteve essa ação judicial lá, que já tem quase 30 anos essa ação judicial. Né? E aí a B3 ela revisou de remoto, né, a possibilidade de perda dessa causa para provável. Né? A causa em balanço tem um valor pequeno, é um valor menor que é o valor de lá de trás, porém quando você atualiza todo o valor da ação, ela pode chegar em 31,2 bilhões de reais. Né? A B3 ainda tem aí como informação falando que parte desse valor deve reduzir porque o Banco Central teve ganhos com a situação que ocorreu lá atrás, né? E ainda assim ela ainda não considera que ela vai perder essa ação. Porém, para considerar como remoto precisa estar com uma chance maior do que 70% de ganho, os advogados considerar que está um pouco abaixo de 70%, então eles reclassificaram para provável. Né? E um ponto importante disso também é que vai ter que ser definido e ainda demora. Né? A B3 mesmo, através de um dos seus representantes, informou que deve demorar pelo menos mais uns 3 anos para isso acontecer. Porém, quando saiu essa informação, o mercado resolveu julgar a ação da B3 para baixo. Né? Então ela despencou bem forte essa semana aí também. Acabando recuperando hoje, tá? No dia de hoje um pouco, mas ainda com uma queda muito forte. Outra ação que a gente traz aqui, que trouxe uma movimentação mais atípica no mercado nessa semana também, foi a Minerva, que é a BIF3, né? O código dela é BIF3, e ocorreu uma especulação sobre a possibilidade de fechamento capital. Né? Essa especulação ocorreu em uma live realizada no Instagram, né, de um influencer, e a pessoa acabou, um representante da empresa estava nessa live e ele fez alguns comentários lá que não cabiam e a Minerva acabou informando que esses comentários não foram feitos como representante
da empresa, e sim como pessoa física, e que estavam falando em termos hipotéticos, não em termos reais, né? E aí levou essa especulação de que teria tido o fechamento de capital, que seria uma possibilidade real de fechamento de capital da Minerva. E com um ágio aí no fechamento de capital, o fato que fez com que as ações subissem consideravelmente, né, no final do pregão do dia, acho que se não me salvo engano, na quarta-feira. Já na quinta-feira, as ações com a Minerva desmentindo a situação, as ações recuaram novamente, bem forte também, e aí chegaram a uma situação bem mais estável, voltando mais ou menos ao patamar que elas estavam antes, né? Claro que a gente tem que acompanhar e ver o que está acontecendo, né? E mostrar que esses dois pontos eles servem para duas coisas, né? Primeiro, tomar muito cuidado com o que a gente enxerga nas redes sociais. Tem muita coisa ali que são reais e tem coisas que não são, né? E que tem que ser analisado e apurado para ver se aquilo ali é uma situação real ou não. E segundo, que no balanço a gente tem que entender também todos os pormenores do balanço, não é só o número final, né? Que nem eu disse. O lucro líquido das maioria das empresas subiu, mas podem ter observações ali a se acompanhar, que no caso da B3 tem o caso da revisão do prognóstico, que você deve avaliar se você considera isso um risco ou não, o quanto é risco e o quanto isso impacta na sua decisão, na sua tomada de decisão, seja para uma compra ou para uma venda, né? Cada caso é um caso. Pesquisa Focus. O IPCA 2021 ele foi para 6,88%, já é a 18ª semana seguida de alta, né? Então, subindo mais um pouquinho aí o IPCA. Porém, o PIB nessa semana ficou estável em 5,30%. O câmbio para 2021 também ficou estável em 5,10%, mas a Selic aumentou em 7,25%, né? A Selic ela aumentou por quê? Né? Por que a Selic aumentou essa semana, sendo que os demais mantiveram estável? Justamente esses 0,25 eu enxergo como parte do efetivamente do aumento do Copom, né, que foi de 1% informado na semana passada, versus o que ele estava prevendo na reunião anterior, que era de 0,75. Né? Então aumentou 25, a pesquisa já está considerando então que vai aumentar mais, pelo menos mais esses 25%, esses 0,25 aí para frente, né? E falando em Copom, né, o Banco Central ele trouxe a ata, né, e apesar do comunicado do aumento e das falas que acontecem durante o comunicado já serem muito importantes para a gente entender um norte, eu gosto sempre de dar uma lida na ata, né, e aí no nosso site eu reforço que tem o link para a ata lá, quem quiser ler ela na íntegra. Mas a ata ela traz ele reforça que vai ter mais um aumento de 1%, né, na próxima reunião, a possibilidade desse aumento, né, não é garantir que vai ser 1%, pode ser mais ou pode ser menos, né, a depender do que eles enxergarem. Mas o ponto mais importante ali fica que ele cita elevações de juros subsequentes, ou seja, seguidas, sem interrupção, até patamar acima do neutro, para que se obtenha projeções em torno das metas de inflação. O que é isso? Né, vamos traduzir essa situação. Nada mais é do que o Copom está dizendo que vou aumentar a taxa de juros até eu conseguir atingir a minha meta de inflação. A inflação está alta e eu vou ter que aumentar além do que eu gostaria de aumentar, mas eu vou aumentar para poder manter a inflação mais controlada e atingir a meta, né, para 2022. IBGE. O IBGE ele trouxe a pesquisa mensal de serviços, né, o PMS, que é referente ao mês de junho, e ele mostrou um avanço de 1,7%. Né, então, importante, né, e um aumento aí de 1,7% nos serviços. E o IPCA de julho ele voltou a registrar uma alta mais forte, né, foi para 0,96%. Então, né, o que explica lá o IPCA da 18ª semana, do IPCA da Focus, né, com 18ª semana seguida de alta, né, em 6,88, esse IPCA de julho ajuda a explicar isso aí, né, que a pesquisa está indo em linha disso, né, desse aumento.
A FGV, para finalizar, né, a FGV ela trouxe aqui o IGPDI, ele subiu 1,45% em julho, né, após um avanço de 0,11% em junho. Né? Então a gente vê aí que o índice geral de preços interno, né, aqui da disponibilidade interna do que ele voltou a subir de maneira mais forte. Né? Então, se a gente tinha tido um 0,11 que tinha dado uma acalmada nos ânimos e dava uma esperança de que a inflação poderia se controlar, em julho já foi para 1,45, mostrando que a situação já não anda tão, ainda não está tão boa. Né? Então, bom, basicamente o que eu tinha de notícias para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu peço para que compartilhem, curtam, comentem, deixem suas dúvidas, suas sugestões. E eu estou sempre à disposição aqui para poder ajudar todo mundo. Lembrando que essa live fica gravada aqui no Instagram e também ela fica gravada, disponibilizada lá no YouTube para aquelas pessoas que querem ver com velocidade um pouco mais rápido, apesar que são basicamente aí 20 minutinhos, meia hora cada live, mas quem quiser tá lá no YouTube também. E vamos deixar os resumos no site com os links e o resumo aqui no Instagram dos pontos. É isso, agradeço a todos aí a participação, uma ótima resto de sexta-feira 13 para todo mundo e um bom final de semana para todo mundo e a gente volta aqui depois com mais informações e mais dados para vocês. Até a próxima sexta-feira com mais um resumo semanal. Até mais, tchau, tchau.